Saúdo com a paz do Senhor Jesus. E dando sequência ao nosso curso de síntese da Bíblia, falaremos ainda hoje sobre o livro de Juízes. E o tema da nossa aula de hoje é Socorro em tempo de crise. O texto que usaremos para a nossa aula se encontra em Juízes, capítulo 2, verso 16, que diz o seguinte: E levantou o Senhor juízes, que os livraram da mão dos que os roubaram. A Bíblia Sagrada é o instrumento sublime por meio do qual Deus se aproxima dos homens e, através dela, Deus revela os gloriosos propósitos da salvação e convida a humanidade a viver um relacionamento íntimo e pessoal com Ele. As histórias, os nomes contidos na Bíblia estão cuidadosamente selecionados por Deus para tornar a mensagem divina marcante e servirem de instrução memorável em todos os tempos. Assim, a linguagem bíblica é dotada de uma estilística própria que a torna extraordinariamente bela e cativante. Ao inspirar seus escritores sagrados, Deus os levou a usar vários recursos sintáticos, de modo a explorar ao máximo as possibilidades comunicativas do texto bíblico. A repetição, o paralelismo, a comparação, a tipologia, a ilustração são apenas alguns exemplos que representam a forma marcante da narrativa bíblica, tornando a revelação divina uma mensagem atraente e inesquecível. O livro de Juízes é um desses exemplos notáveis da comunicação. Ele está recheado de histórias e nomes que atraem os adultos e crianças de todas as gerações, mesmo para aquelas pessoas que não estão familiarizadas com a Bíblia. A história do valente Otiniel, sobrinho de Calebe, que venceu o rei da Síria e deu descanso por 40 anos à terra de Israel. A história de Débora, uma mulher de fé e coragem que foi à guerra e venceu um poderoso rei. A história de um humilde, mas obediente jovem chamado Gideão, que com apenas 300 homens venceu um exército de 120 mil homens, e a extraordinária história de Sansão. As batalhas travadas por Israel no tempo dos juízes mostram um povo totalmente despreparado para a guerra e sem as armas que alguns dos seus adversários já possuíam. Os filisteus, por exemplo, conheciam o segredo da fabricação das armas de ferro, que Israel ainda não possuía. Em Juízes, vemos que nos tempos de crise em Israel, Deus levantou pessoas a quem chamou de juízes para liderar o povo de Israel nas guerras de libertação. As pessoas que Deus levantava para atuar como juízes em Israel eram, na maioria das vezes, pessoas com certas limitações e das quais não se poderia humanamente esperar muito. Deus, ao agir por intermédio dessas pessoas, queria mostrar que Ele mesmo lutava pelo seu povo. Quando situações totalmente adversas eram transformadas em vitórias épicas, e o povo podia conhecer a dimensão do seu poder e a extensão do seu amor. As armas usadas pelos israelitas naquelas batalhas deixam claro que foi Deus quem agiu por meio delas. Sangar, por exemplo,
usou uma vara de tanger bois para matar 600 homens filisteus. Jael, uma mulher, usou um martelo e uma estaca de tenda para matar o capitão do exército do rei Jabim. Gideão derrotou o exército midianita, muito maior e mais bem equipado do que o dele, com apenas buzinas, cântaros e tochas. E Sansão, com uma queixada de jumento, abateu 1000 filisteus. E Davi, com a sua funda de pastor, matou o gigante filisteu. Este é o fato para o qual Deus nos chama a atenção no livro de Juízes. Como um Deus todo-poderoso, mostra que sua autoridade, guerreando com soldados mais improváveis, usando armas mais incomuns para atingir resultados surpreendentes e humanamente impossíveis. O que Deus quer que nós saibamos é que as histórias que se passaram no tempo dos juízes, bem como seus personagens, não são mitos ou simbologias, foram acontecimentos reais. Embora estejamos separados por um longo período de tempo da época dos juízes, o Senhor dos Exércitos, que operou aquelas maravilhas, continua o mesmo. Em Juízes, encontramos um povo de Israel rebelde, desobediente e pronto para se esquecer da providente ação de Deus em seu favor. Uma ilustração perfeita da sociedade dos nossos dias. Uma situação que nos é muito familiar, pois lembra a natureza fútil e ingrata dos homens de nossa geração. Na realidade, vemos na índole e no comportamento dos israelitas do tempo dos juízes um retrato de nós mesmos. E como foi no tempo dos juízes, ainda hoje é. Deus procura homens e mulheres dispostos a obedecer e vencer os grandes desafios que se levantam à batalha da fé. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Encerramos aqui mais uma aula do nosso curso de síntese da Bíblia e convidamos para que siga conosco nesta jornada. Que Deus o abençoe.